Olá, Camila, nós falamos aqui direto do prédio da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. Estamos sendo recebidos pela titular da pasta, a professora Raquel Teixeira, para falar sobre a questão das organizações sociais na gestão das escolas do Estado. Professora Raquel Teixeira, muito obrigado por receber a nossa equipe para discutir esse assunto que é tão importante para a sociedade. Eu que agradeço, Divino. É muito importante para mim esse momento. Primeiro, por estar falando na TV UFG, é a minha casa. Fui diretora, inclusive, não é, da antiga faculdade, enfim, do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras. Eu sou muito antiga, então quem é mais novo nem sabe, mas houve uma época que eram unificados todos os cursos daqueles 3 prédios lá, e fui diretora há 5 anos, portanto, vivi naquele prédio onde hoje é a FIC, tenho muito carinho, muito boas lembranças, e estar conversando com a equipe da TV UFG é uma alegria, estar prestando esclarecimentos na minha casa é uma alegria redobrada, e você falou certo, é um assunto extremamente importante e a UFG tinha que ter esse espaço. Vamos começar então. Secretária, o governo admite que essa experiência ela é nova, né? Não existe nada parecido em nenhum lugar do mundo. A pergunta é, por que realizar uma experiência numa área tão importante, tão sensível como a educação? O governo decidiu correr o risco? Não há risco, Divino, não há risco. Quando eu fui convidada para ser secretária da Educação, o governador já tinha determinado, ele já tinha tomado a decisão de fazer um projeto, um piloto na área de uma gestão diferente. Quando eu assumi, eu sabia que eu tinha esse encargo, essa incumbência de enorme responsabilidade. Fiquei muito angustiada no início, até descobrir um modelo, como é que nós vamos fazer. Saí estudando tudo que existe no mundo, na Inglaterra, na Holanda, na França, em Portugal, no Chile, tudo que você quiser saber do mundo eu sei, viu? De experiência de educação pública não estatal. E há muito mais experiência do que a gente imagina, e mesmo no Brasil. Só que Holanda, China, Brasil, Holanda, China, Estados Unidos, a legislação é diferente. O Brasil tem uma legislação muito específica. A LDB, que é a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, ela fala em gestão democrática, ela fala em autonomia de conselhos escolares, ela trabalha a autonomia da escola, e esses são avanços importantes que eu ajudei a construir no meu percurso pela educação, que não é de hoje. O desafio era encontrar um arcabouço jurídico consistente, com um quadro de proteção de que a garantia da educação pública gratuita, a gestão democrática, eleição de diretores, autonomia de conselho escolar, tudo isso seria garantido. Por isso que demorou. Não foi simples, não foi fácil. A Secretaria da Educação não é sozinha dentro do Estado. Há uma secretaria especial, extraordinária para questões de OS, a Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado. Há vários órgãos do Estado que participam do acompanhamento desse tipo de gestão compartilhada. Finalmente chegamos no modelo com o qual eu estou mais do que pacificada, estou feliz. Estou feliz, acho que vamos atender a legislação brasileira e vamos criar um modelo, Divino, em que diretores e professores poderão se dedicar àquilo que é a atividade mais nobre da educação, que é o processo de ensino-aprendizagem. Ao fazer uma gestão compartilhada, em que nós convidamos parceiros da sociedade civil para um tipo de governança estatal, governamental e parceira, a gente está construindo as condições de ter uma administração financeira, burocrática, mais focada ou mais a cargo de quem tem mais experiência nisso, e os professores vão tomar conta da parte pedagógica. Eu acho que a gente vai ter muito sucesso e que a gente vai ter muito trabalho explicando e contando como é que nós criamos um projeto que foi tão bom. Eu estou completamente preparada para daqui a um tempo a gente começar a mostrar os resultados. Estou realmente muito confiante. Secretária, a senhora disse que a construção desse modelo foi um processo demorado, não é isso? Foi. Mas não faltou tempo para discutir melhor com a população esse projeto, explicar como vai ser, como vai funcionar? Ele foi demorado
porque durou um ano. Agora, um ano é muito pouco, inclusive. Ele conseguiu ser feito em um ano e formatado em um ano, porque nós nos debruçamos dia e noite. Na parte jurídica, além da Casa Civil e da própria Advocacia Setorial da Educação, com pessoas extremamente qualificadas, nós trabalhamos com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, o próprio Dr. Oscar Vilhena, que é o diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, nos acompanhou nesse processo. Trabalhamos com consultorias que avaliam riscos, matriz de risco, quais são os riscos, se isso acontecer, qual que é o impacto, qual que é o fator mitigante que tem que ser usado para atenuar os efeitos. Fizemos um estudo muito cuidadoso antes de formatar. Estávamos com essa formatação, princípios definidos, metas a serem alcançadas, contrato de gestão a ser assinado com a organização parceira, e tínhamos reservado novembro e dezembro para esse processo de discussão. Não é pouco tempo, secretária? Por uma questão tão importante. O tempo da política, Divino, não é o mesmo tempo da educação. Há um governo de 4 anos. E a gente tem que... e foi possível. Trabalhamos muito. Talvez devêssemos ter discutido mais, mas a gente vai fazer essa discussão agora. Olha que nós estamos fazendo o chamamento, Divino, para 23 escolas, são 1.160, quase 1.200 escolas. Essa primeira chamada para 23 escolas será amplamente acompanhada por todos. Eu estou convidando o Ministério Público, Conselho da Juventude, para fazer uma observação interna do próprio processo de chamamento, de escolha da OS, que vai pegar esse pacote das 23 escolas. Vai haver uma organização interna, capacidade em avaliação, que vai fazer o acompanhamento. A Secretaria da Educação tem 40 regionais. Nós juntamos essas 40 regionais em 16 macro-regiões, geograficamente e pelo número de alunos. E dentro de cada macro-região, nós fizemos 4 grupos de escolas, aproximadamente com semelhanças muito próximas. Infraestrutura, IDEB, a relação idade séria dos alunos, defasagem idade séria, equipamentos que a escola tem. E está entrando, no primeiro momento, uma escola com uma escola par parecida para ser acompanhada e avaliarmos o impacto dessa gestão diferente. Precisava dessa semelhança para a gente não estar comparando banana com laranja no final. E o processo é aberto, ele vai ser aperfeiçoado. De repente, no próximo chamamento, a gente já pode colocar coisas que a gente não pensou agora, que não... Agora, uma coisa é certa, ninguém perde nada, mesmo sendo um projeto piloto. Eu acho que a gente tem aqui um jogo de ganha-ganha. Ganham os alunos que vão ter, provavelmente, uma educação de mais qualidade. Ganha a escola como um todo, que vai ter mais tempo para se dedicar. O diretor hoje, Divino, ele fica 80%, 90% do tempo correndo atrás de cobertura para quadra de esporte, infiltração na parede para não estragar o computador, a descarga do banheiro que estragou, a quantidade de papelada burocrática de relatório que tem que preencher para a secretaria. Eu quero muito que o diretor, ao invés de preencher papelada burocrática e se preocupar com a infiltração da parede, possa pensar, por que a Ana Maria, do 6º ano, está tendo dificuldade com fração? O que eu posso fazer para ajudar a turma do 9º ano, que está tendo dificuldade com análise sintática, que o professor precisa de apoio, o que eu posso buscar de reforço? O que eu posso fazer para um professor que não está sabendo lidar com a questão da disciplina em sala de aula? Como que eu vou buscar tecnologias inovadoras para ajudar a aprendizagem do aluno? É o que eu falei, o professor, o diretor vai poder se dedicar àquilo que é a atividade nobre, que é a aprendizagem do aluno, e vai ficar descarregada ou vai ficar aliviada desses encargos que tomam uma parte enorme do seu tempo. Secretária, então os diretores e professores ficam com a parte pedagógica. Isso. E as organizações sociais com a parte administrativa exclusivamente? O professor e o diretor ficam com a parte pedagógica para operacionalizar, porque a orientação é da secretaria. As 23 escolas que vão funcionar em gestão compartilhada com as organizações sociais
cumprirão o mesmo currículo, o mesmo material didático, terão a mesma formação de professores, serão cobradas as mesmas metas que são colocadas para as escolas. As metas são individuais, cada escola tem uma realidade. Agora, a organização social vai assinar conosco um contrato de gestão, em que ele vai assumir compromissos na infraestrutura, na administração, na tecnologia, na vigilância, na segurança, todos esses aspectos, e metas de proficiência também. Ela vai assumir a responsabilidade de entregar essas metas de proficiências. Isso significa que ela vai dar palpite na aula? Não, isso significa que ela vai ter que criar as condições para os professores atingirem aquelas metas de proficiência em português e matemática, por exemplo, que é o que o IDEB mede. Então, um trabalho compartilhado, a escola que vai dar mais resultado, Divina, é aquela em que o diretor e a organização social tiverem a maturidade de perceber que o trabalho tem que ser em função das metas. Não é ficar um olhando para o outro e um querendo criticar ou atrapalhar o outro, entendeu? É trabalharem juntos para que as metas da escola sejam atendidas. Esse é o nosso objetivo e eu acho que vai ser o que vai acontecer na maioria das escolas. O professor adora que a sua escola saia bem, ele fica orgulhoso quando o aluno tem nota boa, quando o aluno está feliz, quando a professora está feliz, quando o clima escolar é favorável ao aprendizado. É isso que a gente está tentando constituir, é isso que nós vamos experimentar. Ninguém perde, não há o risco de experiência numa coisa tão importante. Exatamente, uma coisa tão importante cercada dos cuidados de preservação, de qualidade, de gratuidade, de ser público, de ser gratuito, de ser tudo aquilo que a escola às vezes as pessoas, vai deixar de ser pública. Não, a escola é pública, a escola é da Secretaria da Educação, ela é gratuita, não há cobrança de taxa, de contribuição, de matrícula, de uniforme, não existe possibilidade disso. Não existe possibilidade de um aluno que terminar o ensino médio numa escola da Secretaria da Educação, que por acaso tem uma gestão compartilhada, não poder concorrer no Enem, na cota da escola pública. Ela é escola pública. Isso é possível observar pelo próprio site do MEC. Basta entrar no portal do MEC, vocês vão ver quando a escola for compartilhada, ela vai entrar lá como escola pública. Não somos nós que estamos dizendo. O portal do MEC classifica as escolas como públicas, privadas, conveniadas. Ela vai entrar como escola pública, portanto, não há o menor risco de nada. Secretária, numa entrevista publicada em abril passado no YouTube, do site Diário de Goiás, a senhora afirmou que preferia uma parceria público-privada, para administrar, para gerir as escolas, porque aí ficaria mais claro o lucro das empresas. Por que a senhora mudou de opinião? Porque eu conheci melhor o PPP e conheci melhor as organizações sociais. Como eu disse, eu sempre tive... Educação é uma coisa muito séria, Divina. É a coisa mais séria na minha vida. Eu estou com 69 anos, comecei a dar aula com 16. Então, é a missão de vida que eu tenho, trabalhar pela educação pública. Fiz opção pela educação pública quando eu tinha 16 anos. Então, educação é muito séria. Eu não tinha o direito de errar. Primeiro, pela minha história. Eu não posso jogar uma história no lixo. Eu não ia fazer isso, eu não sou louca. E segundo, pelo respeito que eu tenho por alunos com quem eu sempre estive alinhada, por professores, de quem eu sempre fui parceira, eu sou professora, o maior orgulho que eu tenho de ser professora. Então, a minha responsabilidade era muito grande. Eu não tinha o direito de errar. Isso me angustiava. Claro, por isso é que eu saí estudando feito doida. Cheguei a trabalhar muito tempo com a ideia da parceria público-privada, grupos diferentes estiveram aqui. A proposta que eles fizeram é interessante, é a mesma proposta que as escolas municipais, por exemplo, mas ela é muito cara. Eu não quero um processo que vá encarecer o sistema. Eu quero um processo que, com o mesmo dinheiro gasto hoje, possa fazer mais e melhor. E então nós formatamos esse modelo de organização social, que é gestão compartilhada mais do que qualquer outra coisa, que é inovador. Ele não existia pronto, foi uma criação nossa. Então, naquela época, eu não sabia que ele podia ser assim. Então,
maior tranquilidade em lembrar dessa entrevista, claro. Ela reflete etapas de um processo construtivo. Eu sou muito aberta, Divina, eu sou escancarada, eu não consigo fingir. Então, o que eu penso, eu falo. E eu acho que isso é bom, porque dá para acompanhar a evolução do pensamento, do sentimento, do compromisso, completamente tranquilo. Secretária, existe uma certa desconfiança da população com as organizações sociais, porque são entidades sem fins lucrativos. Quais seriam, então, os interesses dessas entidades em atuar na educação de Goiás? Trata-se de uma questão de puro altruísmo? Olha, vários sim, muitos. Eu trabalhei 4 anos no terceiro setor. Nós temos o primeiro setor, que é o Estado, temos o segundo setor, que é o privado, e temos o terceiro setor. Talvez eu vá desagradar, essa minha mania de falar as coisas que eu penso, talvez eu vá desagradar um pouco, mas eu tenho a opinião de que o primeiro setor está um pouco refém de voto e isso acaba segurando um pouco. O segundo setor acaba sendo um pouco refém de lucro. O terceiro setor, Divino, é o setor das causas. É o que move o terceiro setor. São as causas ambientais, culturais, de saúde. O que é o terceiro setor? Organizações sociais divididas em 2 grupos, fundações e associações. Dentro das associações, nós temos as ONGs, as OCIPs, os institutos, os centros de pesquisa, que são, em grande maioria, movidos por causas. Agora, é claro que uma organização social que, eventualmente, vier a trabalhar conosco, se ela conseguir prestar um serviço, ajudar a educação, ser de padrão melhor, com o mesmo recurso que gasta hoje, melhorar a qualidade das escolas, isso vai dar prestígio para essa organização, isso vai dar notoriedade, isso vai dar imagem, que são símbolos de poder, de certa forma. A sociedade é muito movida por dinheiro, por poder, por vaidade, uma série de coisas. É claro que a organização social que vier vai querer dar certo para poder ter uma projeção. É claro que alguns grupos empresariais constituem uma organização social, às vezes pela imagem, pela reputação. Agora, a grande maioria, eu conheço bem o terceiro setor, é movida pelo desejo mesmo de ajudar o planeta a não acabar lutando pelo meio ambiente. Você conhece as ONGs. Essa ideia de que ONG, de que organização social é empresa, isso é manipulação desonesta. Todo mundo conhece ONGs, OCIPs, grupos do terceiro setor que são movidos pela gana de ajudar, pela vontade de ter um mundo melhor. Você sabe disso. E é essa parceria que nós estamos buscando. Por isso eu me senti muito à vontade. Eu quero um parceiro. Existe hoje no mundo todo uma tendência a uma governança colaborativa, governamental e não governamental, para cuidar da complexidade do mundo. A gente vive num século extremamente complexo, sob todos os aspectos, desafios enormes, ambientais, econômicos, culturais, sociais. Então, se a gente também não chegar à conclusão de que precisamos nos unir para cuidar melhor deste mundo, não é? A gente corre o risco de ser atropelado por outros fatores. Então, essa governança colaborativa, que é onde eu enquadro a experiência que nós vamos ter aqui, governança colaborativa, gestão compartilhada, em que o Estado chama, através de contrato de gestão, para ser acompanhado. As pessoas, às vezes, a gente tem tudo para ter um resultado bom. Às vezes as pessoas falam, mas vai passar dinheiro para a OS. Não é assim que as coisas funcionam. Há uma conta específica do Estado com a organização social. Essa conta é de domínio público, ela vai ser acompanhada pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral, pela Controladoria-Geral, pela sociedade. Nós estamos fazendo tudo com muita transparência. Eu não precisava tentar criar, no dia da abertura das propostas, a figura do observador externo. Vai poder participar, porque não é da comissão que vai fazer a seleção, mas vai poder acompanhar. Eu faço questão de ter isso, porque eu faço questão de transparência. Por ser um primeiro projeto nessa escala no Brasil, e por ter certeza que ele vai dar certo, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que a gente tem que criar um padrão que possa ser repetido, que possa ser replicado. E a transparência é uma das causas, é uma das razões, um dos ingredientes para que a experiência dê certo.
Secretária, caso essa experiência das OS na educação seja bem sucedida, como que fica a questão da contratação dos professores? Porque circula uma informação de que, de acordo com o edital, as organizações têm a obrigatoriedade de utilizar 30% do efetivo da SEDUC, é isso? Como que fica a questão da contratação dos demais professores, da remuneração desses professores? Eles vão receber o piso? Como que vai ser? Olha, a rede estadual tem 70% de professores efetivos e 30% de professores chamados temporários. Às vezes as pessoas falam, vai ter OS para acabar com o concurso público. Concurso público é lei federal divina. Nenhum governador tem direito de acabar com ela. Então, eventualmente, vai ter que ter concurso público. Vai ter que ter, não tem como fugir disso. Agora, eu não decido a data do concurso público. Eu tenho vergonha de ser secretária da Educação com professores temporários, com a precariedade do contrato que é hoje. Há uma lei da Assembleia Legislativa em que o teto do temporário é de R$ 1.300 para quem tem graduação. O que nós podíamos fazer nesse modelo e por isso criamos essa intervenção? Ao transferir para as organizações sociais a contratação dos professores não concursados, eles serão contratados pela CLT com a obrigatoriedade do piso profissional. O que significa isso se você comparar os atuais temporários com os seletistas contratados pela organização social? Significa garantia dos direitos trabalhistas, 13º, férias, fundo de garantia, tempo infinito se precisar de contratação, porque o temporário tem sempre aquela insegurança, será que eu estou aqui amanhã, não estou, ele pode ser demitido a qualquer momento com a CLT, não é bem assim. É possível, inclusive, construir carreiras de prestígio com a CLT. Ninguém aqui vai me dizer que pesquisador da Embrapa não tem uma carreira de prestígio ou valorizada. É CLT. Ninguém aqui vai me dizer que um pesquisador do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, não tem uma carreira valorizada e de prestígio. O INPA é uma OS. Nem todo mundo sabe disso. A gente tem muitas OS que as pessoas não sabem que são OS. O CRER, quando nasceu, ninguém sabia que era uma OS. Já nasceu como OS em 2000, há 15 anos atrás. Então, é possível atenuar a espera para o concurso público com contratos via CLT. Só para você ter ideia, hoje o teto é de 1.300. O piso de contratação do professor temporário vai ser de 2.400, porque o piso hoje é de 1.900 para quem tem magistério e de 2.400 para quem tem graduação. Está no contrato de gestão. Nós vamos abrir as propostas no dia 5. Será selecionada a organização social que apresentar o melhor projeto diante do que nós pretendemos. Ela vai ter que assumir compromissos salariais, ela vai ter que assumir compromissos de equidade, porque às vezes as pessoas também ficam assustadas. Se a OS vai ter que apresentar resultado de IDEB, então vai querer eliminar aluno com necessidade especial. Não, tem um item específico, princípios de equidade. Todo aluno com necessidade especial tem que ser acolhido com condições de estudo e de sucesso dentro da escola. Mas então vai querer transferir um aluno de baixo rendimento para não atrapalhar a média do IDEB? Está lá, nos princípios de equidade. Nenhum aluno poderá ser transferido por baixo rendimento, por qualquer outra razão. Não existe transferência, não existe expulsão. Então, há uma série de mitos que estão sendo construídos e que eu acho que à medida que eles forem sendo percebidos, entendidos, esclarecidos, um pouco dessa insegurança passa. A insegurança de mudança é normal, né? Toda mudança gera insegurança. Agora, eu não tenho medo de mudança, Divino. Eu podia estar acomodada, já tinha uma história prestada, né, uma biografia, digamos assim, aposentada pela Universidade Federal, quase fui reitora, tive uma quantidade enorme de votos lá, sou muito grata, maior lembrança de carinho que eu tenho da universidade. Mas eu não vou me acomodar. Eu acho que eu vou estar com 100 anos caquética brigando por melhorias. Outra dúvida. Se Goiás tem um dos melhores sistemas, né?
Toda hora o Estado mostra que tem o maior IDEB. O IDEB é uma característica que classifica um sistema como sendo de qualidade. Mas Goiás está entre os 5 melhores sistemas educacionais públicos do Brasil. Então não é isso que está justificando a vinda da gestão compartilhada. Nós não estamos fazendo isso porque o sistema vai mal. O sistema vai bem, obrigada. Muito longe de onde podia chegar e de onde vai chegar e de onde deveria, né, ter chegado. Mas o sistema vai bem. A nossa preocupação é em antecipar problemas. Finlândia e Coreia, 2 melhores sistemas do mundo por diferentes parâmetros que você quiser avaliar. Tive na Coreia em julho. 8ª mudança, reforma educacional. Se é um sistema que é desbundado lá na frente, por que está mudando? Para antecipar as mudanças de mundo, porque senão você é atropelado. Finlândia está mudando tudo ano que vem. Por quê? Não é o melhor? É. Mas se continuar do jeito que é, ele vai deixar de ser o melhor. Então, algumas mudanças são de ousadia mesmo, de coragem, de antecipar necessidades, carências, fragilidades de um sistema que podem ser reforçados. Por isso, a parceria. Secretária, a gente vem acompanhando aí a mobilização dos estudantes secundaristas, acredito que a senhora também, claro, né? Ocupando as escolas, já são 24 escolas ocupadas, né? A 23, maioria né? Em Goiânia, a maioria em Goiânia. Isso. E a gente viu uma movimentação parecida recentemente em São Paulo, né? Os estudantes também se mobilizaram, ocuparam escolas em protesto contra a readequação do sistema de ensino lá. O governador Geraldo Alckmin acabou voltando atrás, ouviu os estudantes. Aqui em Goiás também eles estão aí fazendo barulho, né? Inclusive hoje está acontecendo aí um cadeiraço no Colégio Castelo Branco. Isso. A pergunta é, o governo do estado está ouvindo esse barulho que os estudantes estão fazendo? A secretaria está ouvindo? Olha, nós temos 1.160 escolas. 23 estão ocupadas. Nós temos 1.140 e tantos, quase 1.150, funcionando normalmente, e muitas da minha atenção essa semana, Divino, está sendo para o início do ano letivo. Finalizando matrícula, preparando uma recepção para os alunos. A gente tem novidade de apoio pedagógico, de material didático. Vai ser um início de ano muito legal. Vamos fazer uma capacitação com os professores. Eles vão se sentir bastante fortalecidos. É claro que me preocupa muito o que está acontecendo nessa escola, embora estatisticamente ela não seja assim significativa. Me preocupa. Se tiver uma escola com problema, me preocupa. Agora, a gente apela para o bom senso. Acho que essa semana é decisiva. Tenho procurado dialogar com esses estudantes. A senhora recebeu esses estudantes para uma conversa? Chamei, no início de dezembro nós mandamos o ofício convidando a UNE, a UBS, a UEE, só que os estudantes secundaristas disseram na rede que a UNE não me representa, a UBS não me representa, a UEE não me representa. Eu fui às escolas perguntar quem é o meu interlocutor então. Se a UNE não os representa, quem os representa? Fiz essa pergunta ontem numa escola que eu visitei em Anápolis. Falei, olha, tá difícil dialogar, porque você tem que me dizer quem é o meu interlocutor, com quem que eu vou dialogar. E ele me disse o seguinte, as escolas ocupadas, não é nenhuma entidade, não é a UNE, não é a UBS, não é o Sintego, não é o MPG, a gente tem uma situação, Divino, de ocupação que não é uniforme. Cada escola tem um perfil de ocupação, um grupo diferente fazendo a ocupação. E quando você lembra o exemplo de São Paulo, é bom lembrar, né, deixar claro que o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com o que aconteceu em São Paulo. O programa que o Geraldo Alckmin recuou, deixou de fazer, era um programa de reordenamento de rede. Não há reordenamento de rede em Goiás, isso tem que ficar muito claro. Não havia discussão de gestão compartilhada em São Paulo, havia reordenamento. Não há discussão de reordenamento em Goiás, há gestão compartilhada com a parceria das organizações sociais. Portanto, para começar, são condições, situações, motivações muito diferentes. Acho que não há a menor possibilidade, até porque eu acho que vai dar muito certo mesmo e a gente tende a crescer nisso. Procurei os alunos
Claro que eu quero entender as razões. Aliás, falei isso ontem numa das escolas que eu visitei. Eu falei, olha, não sei há quantos dias você está aqui, mas eu estou sabendo de aluno que passou o Natal aqui. Um jovem que deixa de passar o Natal com a família para passar numa escola, com certeza está muito motivado por uma causa que ele considera muito justa. Eu respeito isso, e respeito mesmo. Queria ouvir de você, falei com o aluno, o que te fez passar o Natal longe da sua família? O que é que te dá essa força? Eu quero aprender com você, porque eu não sou secretária para fazer o que eu quero. Divino, eu sou secretária para viabilizar uma escola que seja do aluno, do professor. Eu passo, o secretário passa, o governador passa. O que é permanente é o aluno, é o professor, é o funcionário, é a comunidade, é a força, é a energia positiva da escola que eu quero mobilizar. Então, para mobilizar a energia positiva da escola, eu tenho que entender o que move esses alunos. Eu quero ouvir essas respostas, eu tô atrás desse diálogo, quero muito me sentar com esses meninos e ouvir, eu quero aprender com eles. Secretária, no mês passado, o movimento de ocupação denunciou que a Secretaria de Educação mandou cortar a água de algumas unidades ocupadas. Existe também denúncia de uma certa truculência por parte da polícia, né? Ontem circulou nas redes um vídeo de um suposto policial à paisana apontando uma arma para a cabeça de um estudante. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Olha, eu não vou entrar na discussão. Claramente, quem me conhece sabe que não é orientação minha nenhuma permanência. Aliás, tive hoje uma conversa muito positiva com o secretário de Segurança, que concorda comigo que esse tipo de intervenção não é adequada, não é nossa orientação. Acho que quase posso garantir que não vai haver. Não. Agora, corte de água foi uma decisão coletiva. Sabe essas coisas? Quem já não fez bobeira na vida? Bobeei. Assinei muito sem pensar. Errei. Foi uma decisão do governador? Errei. Decisão do governo. Não durou nem um dia, Divino. Não durou nem um dia. Isso é passado. Não tem problema em assumir um erro. Professora, vamos falar do caso do colégio José Carlos Almeida, né, que estava desativado. Os estudantes ocuparam esse colégio, né, agora está sendo gerido pelos estudantes, e eles estão dizendo que vão colocar o colégio para funcionar, vão realizar matrículas, enfim. Essa experiência de autogestão, né, com o apoio da comunidade, os estudantes com o apoio da comunidade, o que a senhora pensa disso? Seria Olha, eu acho fantástico, eu acho fantástico. Não no Zé Carlos de Almeida, porque lá está desativado desde 2014. Não foi nenhuma desativação de 2015. Nós já estamos em 2016. Lá é uma escola que está desativada desde julho de 2014 e o prédio já está cedido para ser a sede do Conselho Estadual de Educação. As reformas que estão sendo feitas lá é para a construção da sede do Conselho. Então, é uma situação um pouco mais complicada. Agora, gestão diferente é tudo que eu vou tentar. Você sabe que nós vamos fazer um projeto lá em Alto Paraíso com o Prembaba, em que os alunos vão meditar em sala, vão aprender a meditar. Eu quero experiência diferente. A escola que está ocupada lá em Goiás, e que eu visitei, conversei com os alunos, eles queriam fazer, plantar horta, plantar aquilo. Eu falei, ótimo, vamos fazer um projeto de uma escola sustentável, gerido por vocês. Porque em Goiás não tem nem previsão de chamamento para organização social, não tem muito sentido essa paralisação lá. Mas tudo bem, respeito, é legítimo, fui lá conversar, fui lá ouvir. Vamos fazer uma escola. Eles querem fazer uma escola sustentável. Ótimo, tinha professor da UFG, da UEG, do IFG, pedi aos professores que ajudassem na elaboração de um projeto, de uma escola sustentável. Tinha um pai presente que se dispôs a ajudar, tinha uma mãe presente que se dispôs a ajudar. Eu espero muito que eles realmente implementem, vão ter todo o apoio da Secretaria. Ficaram de vir aqui dia 18 trazer esse projeto. Eu estou com muita expectativa e estou aberta a eventuais projetos desde que garantidas as condições de que o básico da educação, o currículo vai ser cumprido, não é? É claro que eu sou responsável pelos resultados de aprendizagem. A escola é a instituição que o mundo criou para sistematizar os conhecimentos acumulados pela humanidade, ensinar, passar isso para o aluno e preparar o aluno para uma inserção plena na vida cidadã.
é um desafio muito grande. A universidade tem esse desafio, qualquer escola de educação básica tem esse desafio, porque há um lado da instituição que tem que ser conservadora. Porque senão, se a universidade for encampar cada novo modismo, esquecendo o que foi feito antes, ela perde o caráter de sistematizadora do conhecimento. Mas ela tem o desafio de preparar para o mundo que ela não sabe como é que vai ser. Então, ao invés dos conhecimentos decorados, que já fizeram sucesso numa época do nosso sistema educacional, a gente precisa trabalhar, além dos conhecimentos, competências, habilidades, que hoje a gente chama de habilidades para a vida, habilidades para o século XXI, habilidades não cognitivas, socioemocionais, há uma série de nomes em relação a isso. Então, a gente tem que ter esse lado das habilidades socioemocionais, não cognitivas, que preparam para a vida, mas tem que ter esse lado mais conservador da sistematização do conhecimento. Então, qualquer projeto apresentado que concilie de maneira inovadora esse lado legal da inovação, do que vai ser, o que a gente pode ser, o que pode ser uma escola legal. Porque o sentimento geral, Divino, é que não está legal do jeito que está. Se você conversa com estudantes, com professores, não é que eu não gosto de minha escola, professora, mas eu queria que mudasse. Eu conversei com uma líder estudantil há poucos dias que falou uma coisa muito importante. Ela falou, olha, professora, eu sou aluna da escola pública. Fiquei 3 anos no meu ensino médio esperando o computador chegar. Formei e o computador não chegou. Eu saí do ensino médio sem ter tido acesso. A minha filha está na escola pública. Eu não quero que ela passe por isso. Era uma promessa do governo, né? Um computador por aluno. Exatamente. Não foi concretizado. Não, ela é mais antiga, ela não é daquela época da promessa, não. Então, ela falou, eu não quero que a minha filha passe por isso. Então, eu quero ajudar porque a participação de uma organização social tomando conta da parte burocrática talvez garanta mais agilidade para o computador chegar. Tem 5 anos que o governador prometeu um computador para o aluno, você sabe por que não chegou? Por causa da burocracia. É dessa burocracia que eu quero ficar livre, Divino. Por que a universidade criou a FUNAP? Para que não fossem engessados os processos de pesquisa. Um ratinho não pode morrer durante um projeto de pesquisa porque a lei de licitação estatal não permite a compra de determinado ingrediente que precisa no projeto. A universidade tem uma organização social dentro dela, que é a FUNAP. A Universidade Federal, na verdade, tem 2 organizações sociais dentro dela, que a Fundac também tem o mesmo sistema para o Hospital das Clínicas. Então, a ideia das organizações sociais, das fundações, é dar agilidade para que o processo fim, que é a aprendizagem, aconteça com mais eficiência. O governador não conseguiu entregar o computador para o aluno porque faz uma licitação. A empresa que perde entra com recurso. Aí anula o processo. Faz outra licitação. A outra empresa que perde entra com recurso. Está no Tribunal de Contas há anos. Então, o que eu quero é que, do mesmo jeito que a Universidade Federal de Goiás quis que o ratinho do experimento não morresse, que eu não tenha alunos ficando 3 anos sem receber computador por conta de excesso de burocracia, por conta de burrice nos processos de andamento aqui dentro. É isso que eu quero construir para as escolas. As universidades já encontraram um caminho para elas. Eu quero ajudar a encontrar um caminho para as escolas de educação básica. Secretária, as organizações sociais, elas já atuam aqui no Estado na área da saúde, né? E agora vão entrar na educação. Existe uma crítica de que o governo está transferindo responsabilidades. Como a senhora lida com essa questão? Com todo respeito, eu acho que é uma crítica até ingênua, né? Por que transferindo responsabilidade? O Estado continua responsável pelos serviços de saúde prestados à população. Os serviços de saúde continuam gratuitos. Ninguém teve que pagar um tostão depois que as OS foram para os hospitais. Transferindo como? O Estado tem a responsabilidade de prestar serviço à população. O serviço está sendo prestado. O Estado está cumprindo a sua responsabilidade, não? Secretário, quais são as metas específicas pretendidas com esse projeto? Olha, passar para tem um documento grande, que eu não vou ter tempo de resumir aqui, que está publicado no próprio Diário Oficial, no processo de chamamento. São números?
São princípios. Não, tem princípios pedagógicos, de equidade, vários princípios, de planejamento, vários princípios. E há metas em relação à proficiência. Está lá, está tudo publicado, são 5 ou 6 páginas. A organização social que se dispuser a apresentar um projeto vai ter que nos mostrar como ela vai ter condição de cumprir aquelas metas no contrato de gestão. A Secretaria vai acompanhar, vai haver uma comissão de acompanhamento interna, externa. Se ela não cumprir, a Secretaria rompe o contrato, isso está previsto. É uma conta pública unificada. Não tem como não ter o acompanhamento e o cuidado de garantia da aplicação com transparência dos recursos públicos. Ela vai ter que cumprir aquelas metas e eu acho que ao buscar cumprir as metas, com certeza, Divino, vai ter que criar uma escola melhor, com clima escolar voltado para a aprendizagem, um clima escolar que estimula o avanço, o crescimento. O que eu quero na vida é que cada aluno desse estado, cada criança e cada jovem desse estado tenha direito de aprender os conceitos básicos que ele precisa aprender. Eu quero dar ao aluno de 9 anos o direito de aprender o que uma criança de 9 anos precisa saber de matemática, o que uma criança de 9 anos precisa saber de linguagem, de geografia, de ciências, para que ele tenha as ferramentas de inserção na vida. Eu quero adultos felizes. Eu acho que a gente vem nessa vida para ser feliz, mas ser feliz hoje, você precisa ter algumas condições, você precisa ter um trabalho, uma realização profissional, uma realização financeira, uma casa, uma família, se essa for a opção, ou viajar, se essa for a opção. Mas para realizar o seu projeto de vida, o seu projeto de felicidade, você precisa ter algumas condições. A escola, junto com a família, claro, mas nas escolas públicas a escola tem um papel maior até do que nas escolas privadas. Nas escolas públicas, o papel da escola é dar ao estudante que passa por lá essa ferramenta de inserção profissional, emocional, psicológica, espiritual, cidadã. Eu quero um Estado em que as pessoas sejam felizes, porque se realizam através do seu potencial. Educar é isso. A origem da palavra educar tem o educar e tem o eduzir, é tirar de dentro. O que é tirar de dentro? O processo de educação é aquele que tira de dentro de cada um o potencial que cada um tem. A escola precisa existir para permitir que cada um desenvolva o seu potencial e saiba crescer, avançar, evoluir, crescer. É isso que a gente precisa. Secretário, nosso tempo está acabando, mas para finalizar rapidamente, a senhora sucedeu no comando da SEDUC o secretário Tiago Peixoto, né, o atual secretário de Gestão e Planejamento. E vocês tinham uma visão um pouco diferente, né, da educação. Ele muito voltado para metas, para o IDEB, e a senhora assumiu falando que estava mais preocupada com o INFIB, né, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta dos Professores. Só que agora esse projeto da transferência da gestão para as organizações sociais está sendo criticado justamente por isso, por perseguir metas e deixar de lado uma questão da formação humanística dos alunos. Como que a senhora avalia essa questão? Com muita tranquilidade, agradecendo a oportunidade que você me dá de explicar. Eu continuo brigando pelo INFIB. O que eu quero é o INFIB. E estou trabalhando com o Instituto Ayrton Senna, dentro dessas questões todas de habilidades para o século XXI, aperfeiçoamento de avaliações em que, além de medir a proficiência de português e matemática, a gente também meça as outras habilidades, que é o que permite a pessoa ser feliz pela realização pessoal. Olha, o IDEB, o PISA, todos os modelos de avaliação de proficiência que existem no mundo foram criados por um economista da Universidade de Chicago chamado James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000 pelos modelos de avaliação nas áreas sociais que ele criou. Eu tenho me encontrado com ele uma vez por ano há 3 anos. O Instituto Ayrton Senna tem um grupo pequeno que, uma vez por ano, se tranca dentro de um hotel e está trabalhando a avanços no processo de avaliação. A primeira vez que eu conversei com o James Heckman, eu fiquei muito assustada, surpreendentemente feliz, porque ele falou o seguinte:
Claro que eu tenho orgulho do prêmio Nobel que eu recebi, dos processos criados, mas me preocupa a consequência disso no mundo, porque me parece que no mundo todo, educação virou sinônimo de nota do PISA, de nota de proficiência de língua e matemática. Educação é muito mais do que isso. A gente sabe que educação é um processo muito mais amplo. É claro que isso é o que eu falo e que eu acredito todo dia, mas ouvir de um prêmio Nobel de Economia da Universidade de Chicago, que é a universidade mais ortodoxa em termos de economia, foi uma surpresa fantástica. E ele está se dedicando a aperfeiçoar o modelo que ele criou, e por isso o Instituto está sendo quem, através da parceria com o MEC e com o Ministério de Educação de 20 países, a gente está avançando em modelos de avaliação, só que esses modelos não estão prontos ainda. Agora, eu acho que como secretária e como uma das 6 pessoas que a Viviane Sena escolheu para ser do conselho consultivo desse projeto, eu acho que antes do que qualquer pessoa, a gente vai começar a mudar o sistema de avaliação e ficar muito feliz com o IDEB, mas ficar mais feliz ainda com o IFIB. Deixa eu só falar, já estou me alongando muito, Divino, mas deixa eu só fazer uma explicaçãozinha. Essa coisa de IDEB, eu sempre acreditei que educação é muito mais do que a nota de proficiência em português e matemática. Mas eu reconheço, o que algumas pessoas parecem não fazer, que linguagem e matemática são mais do que disciplinas quaisquer. Não que sejam disciplinas mais importantes, mas o domínio da linguagem e o domínio da matemática são ferramentas de sobrevivência no mundo. Se você não tiver a linguagem consolidada, plenamente desenvolvido, todos os esquemas intelectuais, sintáticos, semânticos, pragmáticos que o ser humano tem que ter para saber fazer generalizações, hipóteses, interpretar ironias, metáforas. Se você não tiver esse arcabouço intelectual, linguístico, sofisticado, você não vai saber interpretar as coisas que você ouve, que você lê, que você vê no mundo. Portanto, é através do aperfeiçoamento da linguagem que você desenvolve o pensamento crítico, o pensamento criativo, e através do domínio dos números, da matemática, é que você é capaz de fazer abstração. A matemática te ensina que para uma questão há uma resposta certa, rigor em determinados aspectos. Se você não entender dados, organogramas, percentuais, uma série de coisas do mundo, você também não vai ser capaz de ter o raciocínio lógico que o mundo requer. Portanto, raciocínio crítico e raciocínio lógico são 2 habilidades que só aparecerão se você tiver um amplo domínio da linguagem e da matemática. Portanto, quando o IDEB mede linguagem e matemática, não está reduzindo o que é o processo educativo. Eram os mecanismos existentes na época e ainda existentes que mostram a habilidade daquele indivíduo, daquele ser humano de progredir na vida. Bom, nós conversamos com a secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte, professora Raquel Teixeira. Muito obrigado por nos receber aqui na Secretaria, abrir seu gabinete para a gente poder discutir aí essas questões tão importantes, né, em relação à nossa educação. Na minha opinião, as questões mais importantes da humanidade, do Brasil, de Goiás, e como eu disse no início, sou eu que agradeço de coração essa oportunidade de interagir com a minha casa, uma casa que eu amo tanto. Obrigado, professora. E é com você, Camila.